Se você não conhece o Monetiza Canal de Corte, é meu curso sobre canais de cortes, onde eu te explico o método NAMI, que é o melhor método para você conseguir monetizar um canal de corte. Mas caso você queira saber mais, é só clicar no link na descrição, fechou? Bora continuar. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. É pro Lene, não é minha. Tá, pode fazer. Esse pessoal que bate muita punheta, que é viciado, é uma pergunta do Lene. Ele mandou aqui, eu escutei. Mandou, também. e o Mandíbula, aqui. que já foi embora, mas ele também é muito viciado nessas coisas. Aham. Qual é o problema? Você falou disso daí, desse estímulo. Mas o Lene, deixa eu só avisar, ele é gospel. Aham. Ele é de igreja e tal. Aham. Então, é uma punheta santa. Entendi. Não é? Entendi. De certa forma. Você não tá pensando em coisas ruins. É uma dopamina da boa, né? Você se toca ou de vez em quando? Fala a verdade. Sim, Estamos sim. entre É sério amigos. mesmo da igreja? Claro. É sério. É que assim, chega uma certa idade que você tem que. Você não pode ficar acumulando muito. Exatamente, é o que eu penso. Senão pode criar um outro problema. Você começa também. a chorar o exatamente. esperma, né? O cara que não se masturba fica Em chorando. vez de dopamina pro cérebro, vai esperma, né, cara? Vamos falar, tem um movimento NoFap, todo esse negócio de se masturbar menos. O que é verdade e o que é mentira nisso? Eu sei que tudo em excesso é ruim, mas até que ponto é verdade esse negócio de você não se masturbar mais pra ter uma vida melhor? Vilela, eu assim... Deixando claro que isso é uma pergunta que o Lene me pediu. Lene, vou responder você. Pra ele, tá? Vou responder você olhando pro Vilela. Tá bom. Cara, eu acredito... Isso aqui eu não conheço estudos especificamente sobre masturbação, mas sei sobre pornografia. Então, o que eu vou explicar agora Deve aqui... ter a ver, né? Sim, com certeza. O que eu vou explicar agora aqui é minha opinião baseada no que eu li. Acredito que a masturbação em si não tenha problema. Tá. Eu acho que o problema é o que você usa para fazer a masturbação. Por quê? Porque a masturbação, ela é um comportamento que gera prazer em você. Tá? Tem uma descarga do que quando você... Tem um estudo publicado na Journal of Neuroscience, que é um jornal, o principal jornal na área de neurociência, que mostrou... Os caras fizeram um estudo assim mesmo, cara. Eles botaram uma ressonância eletromagnética, uma ressonância funcional no cérebro das pessoas enquanto elas tinham orgasmo. Mulheres e homens. Eu imagino Eu os imagino médicos... o estudo, eu também. imagino os médicos que tem Eu que também. acompanhar esse estudo. Cara, é o estudo com a ma- pranchetinha aqui, Cara, os caras batendo punheta aqui. sim. Ok. Cara, e é o estudo mais lido, cara. Sério? Eu acho que a galera vai ler por causa claro. dos materiais e métodos pra saber como é claro. que foi feito. Aí eles descrevem lá, a gente deu uns Tá. materiais, todo bonitinho, Tipo descrição. vídeo, revista. Isso, Tá. exato. E eles mapearam. Tem várias áreas do cérebro que se ativam, não é nada especial, assim. Mas ocorre uma descarga desses neurotransmissores que eu falei. Endorfina, serotonina, Dopamina, etc. quando ele pensa em... É aí. Não é? Isso, você entendeu o que é dopamina. E é aí que mora o problema. Eu acredito que masturbação não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Eu acredito que o problema é o que você consome pra se masturbar. É a expectativa. É. E Vilela, sempre que perguntarem pra você o que é dopamina, você responde isso. A dopamina é expectativa de algo. É a melhor definição que tem, cara. Melhor definição que tem. Você podia... Eu vi aquele estudo que você falou sobre macacos. Da cocaína. Era macaco ou de ratos de acender a luz e tal? Sim. Acho isso muito interessante pra gente entender isso daí. Boa. Você quer falar depois do... Depois eu falo tá. desse aí, Então, olha só. Levando em consideração... Imagina o seguinte, quando você fuma um cigarro, o cigarro, a nicotina atua em receptores no seu cérebro de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Tá. Os receptores se chamam receptores nicotínicos. Olha É mesmo? que criatividade que eles tiveram, total. né? A nicotina nos nicotínicos. Quando a nicotina liga nos nicotínicos, ela faz o neurônio funcionar de uma forma que libera dopamina no seu cérebro. Tá. Só que o que acontece quando você começa a fumar um cigarro? Você fuma na primeira semana 3 por dia, Vai aumentando. vai aumentando. É o mesmo... tá lá? É aqui. É ali? É o mesmo raciocínio para pornografia. Exatamente. E isso tem estudo mostrando. Vai querendo cada vez mais Isso tem coisas estudo diferentes. Eu expliquei o estudo no meu canal do YouTube. Os pesquisadores fizeram o quê? Eles pegaram pessoas viciadas em pornografia, que tinham um problema com pornografia, e eles olharam a atividade do sistema de recompensa dopaminérgico dessas pessoas e de pessoas que não tinham problema de pornografia. Quando você mostra uma foto de uma mulher ou de um homem para essas pessoas que têm problema de pornografia com pouca roupa ou uma foto mais sensual,
Chutem qual grupo houve um aumento de dopamina? Naqueles que tinham problema com pornografia. Aumentou muito. Peraí, deixa eu entender. Então, quando você vê muita pornografia, vem muita dopamina. Quando você vê estímulos que lembrem a pornografia. Ah, entendi. Então imagina, mais ou menos assim. São ó. mais tarados, então? Exato. Só que, cara, acontece o mesmo que acontece com o cigarro. Com o tempo, um vídeo pornô específico de um homem e uma mulher não vai ser suficiente. Entendi. Você tem que ir pra um que tem 2 minas. E depois tem que ir pra uma suruba. E depois tem que ir sei lá o quê. Entendi. E a indústria pornográfica sabe disso. Tanto é que cada vez os vídeos são mais apelativos. Por quê? Porque o sistema dopaminérgico da galera fica resistente. Igual quando fica um cara que fuma. Quando vê, você tem que fumar 20 cigarros por dia. Quando eu era moleque, você via. A nossa pornografia era catálogo de sutiã. Ou tinha que esperar a foto carregar. É. Devagar, tipo, 4 horas, assim, carregava tudo. Exatamente. Mano, imagina a dopamina vai a mil aí, Exato. né? Tipo, carrega e cai a Vai, internet, tá ligado? Cai a internet. Então, o que acontece? O problema aí, Vilela, é que a pessoa que consome pornografia, ela joga o sarrafo tão alto que o que tem dali pra baixo não é mais interessante. Seria o equivalente a uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia querer fumar um. E entende-se esse um cigarro na metáfora como muitas vezes a namorada É do isso que eu ia cara. falar. Aí ele não tem tanto interesse. Fala, puta, por que eu não tô... Não tem, cara. E aí não é ela o problema, né? Não O é problema é seu O cérebro. problema é que o cérebro dele tá muito exigente. Por quê? Porque ele tá vendo muita coisa dopaminérgica. O resto do mundo meio que perde... Falta sua namorada, não tem um anão besuntado em óleo, não tem sei lá, mais duas mulheres juntas. E aí o cara fala, é isso. Exato. Então, assim, faz sentido. acredito que a masturbação não seja o problema. O problema é o que você usa para se masturbar. Entendi. Então, inevitavelmente, se você ficar consumindo pornografia e vai escalando o quão apelativo é o estímulo, as outras coisas em volta vão perder a graça. Inclusive, sua mulher, sua esposa, seu namorado. Entendi. Aí, em níveis mais altos, sair de casa, você só quer fazer aquilo, só quer fazer aquilo. Eu não sei se o NoFap, acho que não tem na minha cabeça sentido nenhum. Agora, se tivesse um no porn, uma coisa assim, faz mais aí sentido. faz mais sentido do que o NoFap. Tá. Faz mais sentido do que o NoFap. Então, se o cara, no caso o Lene, ele só imaginar trabalhar com a lembrança ou com alguma coisa mental é menos... É menos do que vídeo e etc. Tá. É menos do que vídeo e etc. Entendeu, Lene? Entendi. Entendeu? Entendi. Ele tá anotando ali, vocês não estão vendo, né, Vilela? Ele tá com uma exatamente. caneta. Eu tô tá mandando com uma no WhatsApp canetinha. aqui pro Mandíbula, porque ele que pediu pra perguntar. Ele tá E aí, vamos para essa experiência, então, que o pessoal fez para diferenciar a dopamina, né? Para entender que não era a recompensa e sim a espera pela recompensa. Cara, né? esse é um dos estudos mais Eu lindos. achei muito interessante. Esse é um dos cara. estudos mais lindos da história da neurociência, na minha análise. Foi um estudo desenvolvido pelos Schultz, um pesquisador, que ele descreveu que a dopamina, para ele, na ideia dele, ela é responsável pela predição de recompensa. Ela prevê uma recompensa. A dopamina é mais ou menos isso, tá? Tá. E isso é meio que uma motivação. Se você sabe que atrás daquela porta tem uma recompensa, você fica motivado em ir lá. Isso é dopamina. Você prevê uma recompensa. Se você chega lá e a recompensa não tá, você fica mal. Fala, pô, previ uma recompensa e foi uma porcaria. E foi isso que esse pesquisador mostrou. O que te deixa mal? A queda de dopamina. A queda? A Ela dopamina cai ela pode drasticamente, aumentar ou ela pode inibir, cara. Ela pode cair abaixo dos níveis basais. Então, eu venho com aquela expectativa e ela pode cair drasticamente quando eu não tenho a recompensa. E ela não cai pro nível onde tava. Ela cai pra Ela baixo. cai pra baixo daquela fase Doido, tônica. cara. Imagina um copo, tipo, você sempre tem isso aqui de dopamina. Tá. E aí quando você vai ficar na expectativa, alguém botou dopamina, aumentou. Quando você não tem a recompensa que você preveu, você pediu uma pizza mó bonita e veio uma porcaria de pizza, Mas ela não volta pra cá, ela é uma diminui. final de campeonato. Sua dopamina tá aqui batendo Seu que, time pô, você toma um pode ser gol. campeão. Toma um gol e perde. Putz, Cara, se você fica tivesse mal. se tivesse e o mais interessante, Vilela, é que as mesmas regiões de prazer no nosso cérebro, onde está a dopamina e motivação, elas também são regiões responsáveis por dor. Então você quase sente uma dor mesmo, cara. Mas fica cara, mal, físico, assim, o fica negócio mal. físico. E o Schultz, ele desenhou um estudo com macacos mostrando essa função da dopamina em prever recompensa. Ele pegou os macaquinhos, ensinou o macaquinho a ficar sentadinho numa cadeira e deu um suquinho de maçã
Suquinho de laranja pro macaco, eles adoram. Pra condicionar o macaquinho, isto é, ele queria mostrar pro macaquinho que isso daqui é gostoso. Tá? Primeira etapa, então, foi essa. Primeira etapa, ensinar o cérebro dele que isso daqui é dopaminérgico. Tá. Depois ele botou uma garrafinha aqui assim, o macaquinho na mesa, sentadinho, uma luz no teto e um botãozinho. Tá. E um eletrodo fincado lá na cabeça do macaco, medindo a atividade do sistema de recompensa dopaminérgico do macaco. Né? O que ele percebeu? Ele percebeu, até então se achava, que a dopamina ia aumentar quando o macaquinho tomava o suco. Claro. Só que ele percebeu que depois que você ensina o macaquinho que sempre que acender a luz, se ele apertar 10 vezes no botão ele ganha o suco, ele percebeu que a dopamina aumenta quando a luz acende. A expectativa. A expectativa. Acendeu a luz, se eu apertar 10 vezes aqui, vai vir a recompensa. Porque quando não acendia a luz, não adiantava ele apertar o botão que não ia... Não tinha dopamina. Então a dopamina aumenta quando ele vê o sinal, cara. E isso é muito importante pra gente falar sobre vícios. Porque muitas pessoas viciadas em drogas, cigarro, álcool, pornografia, as pessoas não gostam daquilo, mas elas precisam daquilo. Você pergunta para um usuário de cocaína, você curte? Eu não odeio, cara. É uma merda. Só que eu preciso. A dopamina aumenta tanto que leva ele a buscar aquilo. Entendi. Só que ele não gosta. É por isso que dopamina não é sobre prazer. A pessoa não sente prazer em usar droga, mas ela precisa. Ela sente motivada. E com o macaquinho, ele viu também que quando o macaquinho aperta 10 vezes. E não vem o suco, a dopamina inibe. Como assim? Ele acendeu a luz. Tá. Buf, dopamina. Foi pra lá. Apertou 10 vezes. Não veio? Veio a garrafinha, mas tinha água. E aí? A dopamina, cai lá no chão. Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizados. Então prepara o print que vai aparecer bem rápido aqui na tela. Conseguiu ver? Não? Então assiste o vídeo de novo, ou então eu tenho uma solução muito melhor para você. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.